terceira mensagem da série Jesus é. E da mesma forma como nas mensagens anteriores, eu insisti em provocar vocês a refletirem sobre quem é Jesus, agora nós vamos dar continuidade a esse pensamento, a essa reflexão sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo. Hoje eu tenho uma série de textos que eu gostaria de compartilhar com vocês e espero que ninguém ache isso ruim, porque quanto mais nós nos debruçarmos na palavra de Deus, mais material de apoio, mais embasamento teológico nós teremos para afirmar aquilo que nós queremos de fato transmitir. Eu confesso a vocês que eu precisei fazer uma seleção de textos e precisei tirar muitos textos que eu gostaria de ter usado na mensagem de hoje para que não ficasse excessivo, enfadonho de citação de texto bíblico, mas uma boa porção ainda restou para que nós usássemos como a nossa base, como aquilo que vamos firmar a nossa esperança e ao mesmo tempo consolidar a nossa fé. O primeiro texto que eu leio com vocês, ele se encontra na carta de Paulo aos Gálatas. Eu lembro de que numa das mensagens eu disse que se nós quiséssemos entender a pessoa de Cristo, nós deveríamos ler Colossenses. Mas eu lembro de ter dito que não era apenas em Colossenses que nós encontraríamos a cristologia do Novo Testamento. Nós temos outras cartas e a Epístola aos Gálatas também é um bom material para isso, bem como Hebreus, que nós vamos usar no decorrer da nossa mensagem de hoje. O primeiro texto, então, em Gálatas 2,16, ele nos fala o seguinte, Gálatas 2,16, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 2 e versículo 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos que em Jesus, ou em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Nessa primeira parte que nós chamamos de introdução, na parte introdutória da nossa mensagem, nós temos que falar a respeito de um problema. O problema se chama pecado. Se você conhece a história bíblica de Adão e Eva, você vai lembrar de que através de Adão e de Eva, o pecado entrou no mundo e, consequentemente, a morte e todas as demais consequências. E esse tem sido o problema da humanidade. O ser humano ele já nasce em pecado, ele já nasce contraído esse mal que é a herança pecaminosa que nós carregamos, querendo ou não. A Bíblia nos fala que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Então todos nós somos pecadores, eu sou um pecador, você que me ouve e me assiste também é um pecador. Agora o texto que nós lemos fala que ninguém vai ser justificado pela prática da lei. Ou seja, preceitos éticos e morais não são suficientes para tirar a ira de Deus que está sobre a nossa vida por consequência do nosso pecado. Então todo ser humano precisará um dia se apresentar diante de Deus e vai precisar prestar contas dos seus atos aqui na terra. E que grande problema, que tragédia para a humanidade prestar contas dos seus atos, uma vez que nós procuramos justificar os nossos atos pela prática da lei. Nós não vamos conseguir, porque pela prática da lei ninguém é justificado diante de Deus, nos escreve o apóstolo Paulo. Então você tem no Antigo Testamento a instituição da lei judaica, o sacrifício, as instituições judaicas, o templo, o sacerdócio, mas nós chegamos à conclusão que tudo isso, que teve um propósito, obviamente, nós não temos o tempo necessário para abordar esse propósito, mas tudo isso não foi suficiente para tirar de nós o pecado. Não foi suficiente. A palavra de Deus nos diz, e esse texto não está mencionado, não está projetado na sua tela, mas nós vamos encontrar com base
na Epístola aos Hebreus, capítulos 9 e 10, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E também nos diz que os sacerdotes, eles precisavam apresentar sacrifícios por eles mesmos e pelo povo, porque eles também eram pecadores. Também vai nos dizer, nesse mesmo trecho, entre os capítulos 9 e 10, que o sangue de touros e de bodes não era suficiente para tirar os nossos pecados. Porém, a mesma porção da Escritura nos fala que Jesus Cristo entrou uma única vez e para todo o sempre, como um sacrifício perfeito na presença de Deus, e por causa da atitude de Jesus, então nós podemos ser justificados pelos nossos pecados ou dos nossos pecados. Um outro texto que eu compartilho com vocês ainda está em Gálatas, agora no capítulo de número 4, versículos 4 e 5, que nos dizem assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então aqui nós vamos percebendo, construindo a nossa teologia, a teologia da substituição, de que, nós temos um problema para resolver. Nós precisamos pagar pelos nossos pecados, porque senão sofreremos o dano no final. Agora, nós entendemos também que nós não conseguiremos pagar os nossos próprios pecados, mesmo que entreguemos a nossa própria vida, porque a nossa vida, ela não é um sacrifício aceitável a Deus por conta do nosso próprio pecado. Precisava alguém que não tivesse pecado algum, que não tivesse defeito nenhum, que não tivesse culpa alguma e nem acusação legítima sobre ele, para que entrasse na presença de Deus no nosso lugar. E aí então nós encontramos na pessoa de Jesus o sacrifício perfeito. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então era necessário que alguém humano se apresentasse diante de Deus, agora diferente de nós, que herdamos dos nossos pais a herança pecaminosa. Jesus, nascido de mulher, nasce em perfeição e sem a herança de Adão, o pecado herdado, o pecado capital e que é passado de pai para filho, debaixo de toda essa maldição depois da queda do homem. E como que isso acontece? Afinal, como que isso se dá? Aí nós entendemos a necessidade de Jesus ter nascido de uma virgem, porque não foi a partir da relação de um homem com uma mulher, porém, assim como o anjo disse para Maria, o Espírito Santo vai te envolver. Esse ato miraculoso, maravilhoso de Deus de gerar no ventre da mulher o seu filho, que vem ao mundo então sem defeito e sem pecado e que não herda a herança que todos os seres humanos herdam. E como também disse Gabriel a Maria, o ente santo que há de nascer, se referindo a Jesus como alguém que não tinha culpa e que não tinha pecado. Um terceiro texto que eu leio com vocês é Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, um conhecidíssimo texto da palavra do Senhor, Romanos 8, de 1 a 3, que nos diz exatamente assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. É interessante a gente observar que Paulo tem o cuidado de dizer que Deus enviou o seu Filho à semelhança de homem pecador, porém não pecador, não como um de nós, à semelhança, com um corpo visível,
como nós temos, Jesus vem ao mundo então com um corpo. E essa era uma alegação que os nossos primeiros irmãos, os discípulos, os apóstolos, defenderam com unhas e dentes, como nós costumamos dizer. No princípio da igreja surgiu um grupo chamado de gnósticos, que tinha o objetivo de ensinar falsamente que Jesus não tinha um corpo, que se Jesus veio da parte de Deus, ele não poderia ter um corpo, porque o corpo é corrupto ou corruptível, e que Jesus era nada mais do que uma aparição, do que uma visão. E isso foi duramente combatido pelos nossos primeiros irmãos, principalmente João, que diz que o Verbo se fez carne, ele tinha um corpo. E João defende isso no Evangelho, nas epístolas, e os demais apóstolos também defendem isso, que Jesus tinha um corpo. Então, na mensagem de hoje, nós vamos meditar um pouco sobre este princípio. Jesus é o homem perfeito. Jesus é o homem perfeito. E pelo fato de ele ser o homem perfeito, de ele ter vivido aquilo que nós jamais conseguiríamos viver, de ele ter cumprido a lei, coisa que nós jamais conseguiríamos cumprir, e Tiago deixa claro que aquele que decide viver pela lei precisa entender que quando tropeça em um item da lei, se torna culpado de toda ela. Nós jamais conseguiríamos cumprir a lei de uma ponta a outra, do início ao fim. Nós sempre tropeçaríamos em alguma questão, em algum detalhe da lei. Por mais piedosos que sejamos, por mais esforçados que sejamos, por mais honestos que sejamos, nós sempre vamos tropeçar em algum ponto. Agora Jesus vem e ele cumpre a lei. E não há nada na lei que possa ser usado contra ele. Ele é o homem perfeito. E aí eu convido vocês a meditarem comigo nos seguintes textos. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 a 25. Primeira carta ou epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 25, que nos diz exatamente assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Que texto maravilhoso que nos mostra que Jesus, ele em nada pecou. Quando insultado não revidou, nos faz lembrar que ele sofreu no nosso lugar e deixou-nos o exemplo, e que ele não cometeu pecado algum e na sua boca não se encontrou nenhum engano. E Pedro também nos escreve que foi o justo pelos injustos. Quem eram os injustos? Nós, eu, vocês. E Jesus, aquele que é justo, se entregou por aqueles que são injustos. Esse é um dos textos que nos faz perceber a perfeição da pessoa de Jesus, o homem perfeito. E foi exatamente por isso, repito, que ele pôde morrer no nosso lugar. Se você pensar na pessoa mais boa da face da terra, a pessoa mais exemplar que você conhece, talvez aquela que é indicada para receber o prêmio Nobel da Paz, para ser citada como uma das pessoas mais generosas do mundo todo. Você pode pensar nessa pessoa
e ao mesmo tempo saber que essa pessoa não tem capacidade para morrer pelos seus próprios pecados, muito menos pelos pecados dos outros. Agora, quando nós olhamos para Jesus, nós temos a certeza de que ele não precisou morrer pelos seus próprios pecados, porque ele não tinha. Ele não apresenta sacrifícios pessoais, como os sacerdotes da antiga aliança, que entravam na presença de Deus e sacrificavam primeiro por si e depois pelo povo. Jesus não precisa apresentar sacrifício pelos seus pecados, porque eles não existem, porém ele morre pelos pecados da humanidade, pelos meus e pelos teus pecados. Segundo texto que nós vamos meditar está na Epístola aos Hebreus, que eu já falei que é um excelente material para compormos, para construirmos a nossa cristologia. Capítulo 4 e versículo 15 de Hebreus nos diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus passou por tentações. A sua vida toda ele passou por tentações, assim como nós passamos por tentações. A diferença dele para nós é que ele passou por essas tentações sem pecar. O capítulo 4 de Mateus, na história da tentação de Jesus, nos mostra que o diabo, o adversário, fazia esforços e tentava de todas as maneiras convencer Jesus a respeito do pecado. E não foi capaz de convencê-lo. Certa vez Jesus disse para os judeus numa discussão: quem de vós pode me convencer de pecado? Jesus, ele passa por tentações assim como nós, porém ele vive a vida pura, reta e piedosa que nós não conseguimos viver. Ele cumpre diante de Deus um modelo exato daquele Adão que não cumpriu a sua missão no Éden, e é por isso que Paulo chama ele de o segundo Adão, o último Adão. Por quê? Porque através do primeiro Adão, o pecado entra no mundo e com ele a morte, mas através do segundo Adão, que é Cristo, isso é uma figura a respeito de Cristo, entra a salvação e a vida eterna, porque Jesus faz aquilo que o Adão foi incapaz de fazer lá no Éden. Ele obedece a Deus, ele cumpre a palavra de Deus e ele vive uma vida que glorifica o Pai do início ao fim. E é isso que nós encontramos nos evangelhos, principalmente no evangelho de João, alguém que tem a intenção e o desejo diário de agradar aquele que o enviou. E é por isso que Jesus, ele pode ser esse sumo sacerdote que passa por tentações, porém em nada comete pecado. Diferente de Jesus, nós nem precisamos de alguém que nos convença do pecado. Eu falei para vocês a respeito da tentação de Jesus e do quanto que Satanás tentou, insistiu e investiu contra a vida de Jesus. Nós não precisamos de alguém que nos convença a pecar. Nós, por natureza, já pecamos. A nossa natureza, ela é pecaminosa. E se nós não encontramos essa graça de Cristo, nós nos perdemos nos nossos pecados. Como disse Jesus aos judeus no Evangelho de João, nós morreremos nos nossos pecados. Mas é por causa da graça e do amor de Jesus que nós podemos voltar ao caminho e trilhar uma vida na direção de Deus. Um terceiro e último texto que eu quero compartilhar com vocês ainda está em Hebreus, agora no capítulo de número 7, versículo 26 até o versículo 28, ou seja, até ao final do capítulo. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus.
Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Aquilo que eu falava anteriormente, Jesus não precisa apresentar sacrifícios pessoais, não precisou pagar pelos próprios pecados diante de Deus, como os sumos sacerdotes da antiga aliança. Ele se achega diante de Deus puro e perfeito como um sacrifício. O livro de Levítico nos mostra como que o sacrifício precisava ser apresentado diante de Deus. E Deus não aceitaria um sacrifício de um animal, por exemplo, que tivesse um defeito, que tivesse uma de suas partes quebrada, um animal mutilado, com manchas. O animal precisava ser perfeito, para que aquele sacrifício fosse aceitável diante de Deus. Hoje, obviamente, não há mais necessidade de tais sacrifícios, porque esses sacrifícios, eles serviam apenas para apontar para o futuro e mostrar que nós precisávamos de um sacrifício maior, supremo, excelente. Porque se aqueles sacrifícios, e essa é a linha de raciocínio do autor aos Hebreus, se aquele sacrifício do Antigo Testamento fosse eficaz, ele não precisava ser repetido ano após ano. Todos os anos precisava se levantar um novo sumo sacerdote e apresentar novos sacrifícios diante de Deus. Mas quando João Batista está com os seus discípulos e de repente aparece no horizonte Jesus, ele aponta para Jesus e ele diz aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus é o verdadeiro sacrifício e o verdadeiro sumo sacerdote em perfeição que se apresenta diante de Deus, e depois dele nenhum outro sacrifício se faz necessário, porque ele é o último, ele é o verdadeiro, ele é o suficiente sacrifício para pagar a nossa dívida. A cláusula contra nós foi anulada no sacrifício de Jesus, nos diz a palavra. Então, na mensagem de hoje, nós falamos da importância de encararmos e olharmos para Jesus como o homem perfeito. Não apenas dizer que Jesus foi homem, não apenas concordar com a humanidade de Jesus, mas declarar a sua humanidade em perfeição. Porque se Jesus não fosse um homem perfeito, se nós admitíssemos em algum momento que Jesus pecou, que Jesus adulterou, que Jesus mentiu, que Jesus cometeu qualquer prática pecaminosa, nós estaríamos com isso desconstruindo a ideia de que Jesus conseguiu entrar no nosso lugar na presença de Deus e morrer no nosso lugar. Isso só foi possível devido à sua perfeição. Jesus, o homem perfeito.